Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer esse porta-algodão, porta-cotonete em fio de malha. Coisa mais linda, olha só. Com esse detalhezinho na tampa que dá uma proteção a mais pro nosso potinho. É um diferencial aqui do canal que eu tô trazendo, tá bom? Ó, ficou um tamanho bem legal, uma cor bem bonita. E a gente vai estar fazendo também todos os itens pro kit, tá bom? Vão ser, no total, 5 peças no kit, tá? Então, essa aqui é a primeira. E ele ficou medindo, esse potinho, ficou medindo, ó, 10 centímetros de altura, tá? 10 centímetros de altura por 9,5 de diâmetro, tá bom? 10 por 9,5 de diâmetro, olha só. Tá certo? Tem uma nuvenzinha com balão, vai ser o kit, tá? Esse aqui é um rosa chá, um off-white e um marronzinho. Vou estar passando agora pra vocês o que vocês vão precisar pra fazer esse kit. Eu tô usando o fio residual, tá? Não tem uma marca específica, eu já falo aqui nos meus vídeos do canal, não tem uma marca específica. Quando eu compro, ele não vem rótulo, ele vem sem rótulo, então eu não sei dizer para vocês a cor exata, o tamanho exato, qual a marca, eu não consigo passar para vocês. Porque aqui na minha região é assim, o pessoal pega o resíduo das fábricas têxteis e fazem, então, confeccionam o fio de malha, tá? Então, eu tô usando um marronzinho, um rosinha chá e um off-white. Eles têm uma média de 2,5 centímetros, 2 centímetros, tá bom? Os três têm elastano. Esses dois aqui, ó, eles são tipo esses tecidos de biquíni, assim, sabe? Ó, eles esticam bastante. Esse aqui é tipo um cotonzinho, mas é fino também, tá bom? Esses 3 fios aqui na medida de mais ou menos 2 centímetros, 2,5 centímetros, tá certo? Você vai precisar de uma nuvenzinha ou um detalhezinho. Esse aqui eu tô usando de acrílico, mas você pode estar usando de biscuit também, tá? Você vai precisar de estilete para estar cortando o couro. Você vai precisar de couro. Você vai precisar de 16 centímetros no total, tá? Por quê? Porque a gente usa um pedaço aqui e um pedaço aqui. Então, aqui eu vou usar 8 centímetros, tá? 8 centímetros aqui, ele tem 3 centímetros de largura. Então, você vai precisar de 8 centímetros para fazer esse detalhe aqui e mais 8 centímetros para fazer esse detalhe aqui. Esse aqui, ó, eu cortei, esse da tampinha aqui, ó, eu cortei 8 centímetros, dobrei ao meio e cortei ao meio, porque a gente vai fazer dois, né? Um porta-algodão e um porta-cotonete, tá bom? Mas para fazer você vai precisar de 16 centímetros, 8 para cá e 8 para cá, ó, 8 para cá e 8 para cá. Só que esse aqui ainda vai sobrar um pedaço que você vai utilizar na outra tampinha, tá? Então, é isso aí, 8 centímetros pro detalhe e 8 centímetros pra tampinha, 16 centímetros de couro, tá? A agulha, eu tô usando a 5,5, mas você vai dar a usar a agulha do tamanho do seu fio que você estiver usando, né? Eu tô falando que eu tô usando a 6,5 porque o meu fio, a 5,5, aliás, o meu fio, ele é mais fino, tá? Esse fio marrom, principalmente, ele é mais fino, então eu tô usando a 5,5, tá bom? Fita métrica, porque no vídeo eu ensino você a fazer tanto por quantidade de pontos quanto por centímetros, porque como a gente trabalha com fio residual, nem sempre o meu fio vai ser igual ao teu, tá? Então, eu te ensino a fazer por medida e por quantidade de pontos. Então, precisa da fita métrica para você estar medindo. Precisa de agulha de tapeceiro para estar fazendo os arremates, tesoura e a cola pega 1000 para estar colando os detalhezinhos, tá certo? Então, é isso. Bora lá começar, então, o nosso passo a passo. Vamos lá, então, para o nosso passo a passo, tá? A gente vai começar com um anel mágico. E essa primeira correntinha que a gente fez aqui é o nosso primeiro ponto da carreira, tá? Então, eu vou fazer mais 6.
6 pontos baixos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. A gente fecha esse anel mágico e ajeita os nossos pontinhos, tá bom? Aquela primeira correntinha é essa laçadinha aqui, ó. Tá, ó. Essa laçadinha aqui é a nossa primeira correntinha lá do início, então, o nosso primeiro ponto. Eu vou vir aqui, ó, nesse Vzinho, primeiro Vzinho aqui, ó, e vou puxar, coloco minha agulha de dentro, lá de trás pra frente, tá? Vou pegar essa minha laçadinha, vou passar lá pra trás, dessa forma aqui. Dou uma ajeitadinha aqui no meu ponto, tá? Vou colocar minha agulha, deixa eu desmanchar e vou mostrar melhor pra vocês aqui, ó. Então, aqui é a minha laçadinha. Eu vou colocar minha agulha dentro dessa laçadinha aqui, ó. Dessa forma aqui. Tá vendo, ó? Saiu uma perninha pra cá, uma perninha pra cá e essa laçadinha pra cima da agulha. É assim que tem que ficar depois, não agora, tá? Então, ó, só pra mostrar pra vocês aonde que vocês vão colocar a agulha depois, porque como a gente vai colocar o fio aqui, fica ruim de ver. Então, tá tendo aqui, ó, deixa eu botar bem de pertinho. Tem esse fiozinho aqui, esse fiozinho e esse aqui, ó. Você vai colocar aqui no meinho, vai sair lá do outro lado, e vai ter que ficar dessa forma, ó. Uma perninha pra cá, uma pra cá e a laçadinha de cima, tá bom? Ó, vou colocar minha agulha nesse Vzinho que ficou aqui. Vou puxar essa laçadinha que sobrou lá pra trás. Passei lá pra trás, vou dar uma ajustada nela, ó. Você puxa aqui pra diminuir essa laçadinha, só não pode ficar muito apertada, tá? Deixou assim, agora você vai vir com a agulha lá onde eu falei. No começo é um pouquinho chatinho de achar, mas depois você consegue. Ó, saiu no lugar errado, tá vendo, ó? Então, você tem que... O que que você pode fazer, ó? Você pode vir aqui, ó, puxa a laçadinha pra não escapar e abre o teu ponto, ó. Tá? Você vem aqui, ó, você vai achar aonde eu falei. Ó. Depois, você vem aqui e puxa de novo, ó. Só cuida pra não tirar, né? Você vai colocar a sua agulha aqui, vai colocar a sua laçadinha ali, tá bom? Pega o fio que vem do novelo e puxa pra frente. Isso só pra quem ainda não sabe, pra quem tá aprendendo. Se você já sabe, tá tudo certo, tá? Puxou. Vamos fechar um pouquinho mais esse anel mágico. Aí, deixou bem fechadinho, ó. E agora... a gente vai fazer uma correntinha. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto da carreira, dessa próxima carreira. Agora, a gente tá pra segunda carreira já, tá? Essa vai ser a segunda carreira. Nessa segunda carreira, a gente vai fazer 7 aumentos. A gente fez aquela correntinha e mais 6 pontos baixos, certo? Aquela correntinha era o nosso primeiro ponto. Então, vai dar 7 aumentos no total, tá? Aqui, a gente vai trabalhar ponto baixo centrado, porque o ponto baixo centrado dá mais firmeza para o nosso trabalho. Então, aqui onde eu fiz esse ponto, eu venho e faço mais um. A gente vai trabalhar 7 aumentos. Aumento significa 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base. Ó, não foi. Vou ali de novo. Tem que sair no mesmo lugarzinho, tá? Ó, com calma, com paciência, a gente consegue. Então, ó... puxou um pouquinho a laçadinha, mas não tem problema. Ela volta pro lugar depois. Ou você pode botar ela pra trás com uma agulha de tapeceiro, tá? Não tem problema. Ó, voltou pra trás. Aqui, vocês têm que dar uma esticadinha, né? Ó, uma alongada no ponto e finaliza. Então, esse aqui é o nosso primeiro aumento, ó. Ficaram 2 pontos juntos, tá? Agora, eu venho no próximo ponto. Como é que eu vou achar o meio do ponto? O meio, ele sempre vai ficar nessas emendinhas aqui, ó. Essas emendas aqui, se você olhar um pouquinho pra baixo, você vai ver o centro do ponto, ó. Ó, bem aqui nessa retinha, tá vendo? Então, você vai fazer mais um aumento
nesse próximo ponto baixo centrado, ó. Vai ficar um pra cá e um aqui em cima. Esse é o centro do ponto. Você vai fazer 2 no mesmo lugar, ó, por isso que é o aumento, tá? Então, eu venho aqui no mesmo e faço mais um ponto baixo centrado. Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Ó, venho pro próximo, tá vendo que aqui é a parte de cima do ponto? Bem aqui fica o meio do ponto, ó. Tem uma perninha pra cá, uma perninha pra cá, ó. Aí, você vai enfiar a agulha bem ali no meinho, tá? Dessa forma aqui, ó. Aí, você puxa, alonga o ponto e finaliza. Faz mais um. Serão 7 no total, ó. A gente já fez 3. 1, 2, 3. Aí, eu venho e faço 4, 5, 6 e 7, tá bom? Vou concluir essa carreira aqui e eu já volto. Pronto, ó, concluí essa carreira e ficaram 7 aumentos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A gente tem um total de 14 pontos baixos aqui. Vou alongar de novo e aqui eu começo mais uma carreira da mesma forma que a gente começou lá, tá? Venho nesse primeiro, essa é a correntinha que a gente fez, que seria o nosso primeiro ponto baixo, tá? Venho aqui nesse Vzinho, passo de fora pra dentro e passo esse fiozinho lá pra trás. Dou uma diminuída aqui, tá? Vou achar o centro do ponto lá naquelas correntinhas, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? O Vzinho aqui, uma perninha aqui e uma perninha aqui, ó. Eu coloco bem no meio. Ó, não saiu no meio, tá vendo que não ficou nenhum pezinho pra lá, ó? Ficou tudo pra cá. Então, eu venho, ajeito com a mão, ficou certinho. Agora, ficou um pra cá e um em cima, tá? Encaixo o meu fiozinho que sobrou e puxo lá pra frente o meu fio do novelo. Faço uma correntinha, esse é o meu primeiro ponto da carreira. Agora, a gente vai trabalhar uma sequência de um ponto sozinho e no próximo o aumento. Um ponto sozinho e um aumento, tá? Por toda a carreira. Então, trabalhei um ponto sozinho. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, acho o centro dele, ó, e faço um aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base. Dessa forma aqui, ó. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo, o aumento. Sempre assim, tá? Um ponto baixo sozinho e um aumento. Um ponto baixo sozinho e um aumento. Vou fazer aqui a minha carreira e eu já volto pra gente continuar. Pronto, ó. Terminei, então, nossa terceira carreira de um ponto baixo e um aumento. Aqui, o processo vai ser o mesmo da outra carreira, tá? Então, a gente vem aqui, ó, nesse primeiro Vzinho aqui, passa esse fiozinho lá pra trás, tá? Dá uma diminuída aqui, ó. Aqui. Viemos no primeiro ponto, ó, agora fica mais fácil pra achar, tá vendo? Ó, o Vzinho aqui, ó. Achamos o meio do ponto, colocamos a laçadinha dentro da agulha, tá? Dá uma diminuída nela, passamos esse fio lá pra frente. E fizemos uma laçadinha. Assim, esse é o nosso primeiro ponto, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar 2 pontos sozinhos e um aumento. Então, eu trabalhei um, agora, no próximo ponto, eu venho e faço mais um sozinho, tá? Mais um ponto sozinho. No próximo, eu venho e faço um aumento. Ó, dessa forma. Nesse, eu venho e faço um sozinho e mais um sozinho. Agora, no próximo, a gente vai fazer o aumento. Então, venho aqui, faço 2 pontos no mesmo pontinho de base, ó. Sempre assim, ó. 1, 2 sozinho, o aumento. 1, 2 sozinho, o aumento. Agora, mais 1 e 2 sozinhos. E no próximo,
falhou a voz. O aumento, tá? Vou fazer isso por toda a carreira, tá bom? 2 sozinhos e um aumento, 2 sozinhos e um aumento. Faça você aí, eu vou fazer aqui, quando eu terminar eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, finalizei, 2 pontos baixos e um aumento. Como eu faço nos meus kits genes, nos outros passo a passo, principalmente no verde, eu ensino com medidas e com pontos. Por quê? Porque como a gente trabalha com fio residual, nem sempre o meu fio vai ter a mesma espessura do teu. Então, eu vou ensinar da seguinte forma. Eu passei o passo a passo aqui com quantidades de ponto, certo? Agora, por exemplo, só que o meu fio, ele é fino e tem elastano. Ele tem uns 2 centímetros de largura, só que não é só a largura, mas ele é um fio mais fino, tá? Então, assim, ó, a gente vai chegar aqui em 9 centímetros. Eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras e cheguei em 9 centímetros, tá vendo? Se o teu fio for mais grosso que o meu, para você não fazer a mesma quantidade de carreiras que eu e ficar com um pote maior, o que você vai fazer? Por exemplo, o nosso potinho aqui, ó, ficou com 9 centímetros. A gente vai fazer a carreira de acabamento de pontos baixíssimos, vai continuar com 9 centímetros, tá? Mas se você fez a sua carreira e deu mais, por exemplo, 11 centímetros, tá? Se você quiser deixar com 11, não tem problema, pode deixar com 11 também, tranquilo, tá? Mas se você quiser exatamente como o meu, você vai diminuir. Em vez de você fazer essa última carreira que a gente fez aqui, você não vai fazer. Então, você vai tecendo, vai fazendo a primeira, faz a segunda e faz a terceira. Aí, você mede. Ah, já chegou nos 9 centímetros? Beleza. Então, você vai agora pro próximo passo a passo, que vai ser fazer a carreira de pontos baixíssimos, tá? Aí, por exemplo, você fez as 3 carreiras, não chegou nos 9 centímetros, faz a 4ª carreira. Se o teu fio for mais fino que o meu e você, mesmo fazendo as 4 carreiras, ainda não chegou nos 9 centímetros, você pode fazer mais uma carreira. Que a próxima carreira seriam 3 pontos sozinhos e um aumento, ó. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento, tá? Aí, você pode fazer mais uma carreira de aumentos, tá bom? Se não chegou nos 9 centímetros. Isso se você quiser do mesmo tamanho que o meu. Não, o tamanho, gente, não vai influenciar em nada no nosso passo a passo, tá? Mesmo se você quiser fazer com uma quantidade diferentes aqui no anel mágico, por exemplo, se o teu fio for muito mais grosso, por exemplo, no meu kit higiene rosa lá, o fio, ele era bem mais grosso, ele era de, tipo, um moletinho, assim, sabe? Então, a gente acaba tendo que colocar um pouco menos de ponto no anel mágico. Não vai mudar em nada o passo a passo. Vai ser a mesma coisa, só o que vai mudar é a quantidade de pontos. E aí, você vai fazendo e vai medindo. Vai fazendo e vai medindo, vai fazendo e vai medindo pra você ver o tamanho que você quer. Se você quer igual o meu, coloca ali 6 pontos, por exemplo, se seu fio for muito mais grosso que o meu, coloca 6 pontos no anel mágico. Aí, aqui você vai fazer 6 aumentos. Aqui você vai fazer a repetição de um ponto baixo e um aumento, tá? É a mesma coisa, tá bom? Dito isso, agora a gente vai para a carreira de pontos baixíssimos de finalização, tá? Vamos então para a próxima carreira. A gente vai fazer agora uma carreira de pontos baixíssimos. Você pode vir aqui, ó, só pra gente finalizar a carreira, tá? Essa carreira aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Então, vem aqui, ó. Agora, em vez de eu pegar o meio do ponto aqui, ó, eu vou vir com a minha agulha bem aonde eu fiz essa pontezinha entre uma carreira e outra. Aí, eu laço esse fiozinho aqui, tá? Agora, eu venho com o fio do novelo e puxo lá pra frente. Dessa forma aqui, ó. A gente só vai dar uma ajeitadinha pra ficar mais bonitinho aqui, tá? Se você quiser arrematar, você pode arrematar. Se não, pode fazer assim. Só tem que deixar bem bonitinho ali o ponto, ó. Não ficou legal, não gostei. Ficou tudo embasbacado.
aqui, porque essa ideia aqui é você imitar essas duas perninhas aqui, ó. A ideia é ficar bem parecido, tá? Essa aqui com essa aqui, ó, pra parecer a mesma coisa. Vem e puxa lá pra frente, tá? Aqui. Agora, a gente vai vir, ó, em cada pontinho desse que a gente fez, agora não é mais centrado, tá? Agora é o ponto normal, ponto baixíssimo normal. Então, a gente vai pegar nessas duas laçadinhas aqui, ó, tá? Então, eu venho aqui, puxo, passo por dentro de uma vez só. Venho no próximo, puxo e tiro. Sempre de uma vez só, tá? Procura deixar sempre o mesmo tamanho esses pontos, pra dar uma harmonia pra peça, tá bom? Então, você vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Vai fazendo uma carreira de ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo para cada pontinho de base que a gente fez da carreira anterior. Independente do tamanho, independente da quantidade de pontos, essa carreira vai ser a mesma coisa. Todas as carreiras vão ser iguais, tá? Independente da quantidade de pontos que você fez ou de carreiras que você fez. O passo a passo é o mesmo. O bom do fio de malha é isso, tá? Que você não precisa de um padrão. Por exemplo, uma receita de amigurumi, você tem que seguir exatamente o mesmo, as mesmas quantidades de ponto, mesma quantidade de carreiras, senão não dá certo. Vai desandar. Agora aqui, ó, cheguei no último ponto baixíssimo, venho aqui, ó, tá? Em vez... Peraí, venho aqui e pego esse aqui, tá? Nesse último aqui, ó, em vez de eu pegar o fio do novelo, eu vou pegar o fio do anel mágico. Só que o certo é a gente fazer, caminhar com ele pra cima, tá? Então, bota esse fiozinho do anel mágico aqui, ó, lá pra cima. Porque a gente já arremata esse fio e aí já deixa o fio esperando. Então, a gente vai passar com a agulha de tapeceiro, a gente passa esse fiozinho do anel mágico lá pra cima. Vai caminhando pelos pontos. Ops, escapou aqui. Porque essa minha agulha tá muito grossa. Tem que providenciar outra. Aqui. Tem umas de plástico também, nunca trabalhei, não sei como que é. Você já trabalhou com agulha de tapeceiro de plástico? Coloca aí nos comentários. É boa? Se for boa, eu compro uma. Ok. Eu vou caminhar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Vou deixar ele aqui. Aí, agora, nesse último ponto aqui, nesse último ponto baixíssimo aqui, ó, eu venho... Tá vendo que aqui tá a minha laçadinha lá do início, ó? Eu pego ela junto. Vou pegar o fio do anel mágico, passo lá pra frente e tiro ele todo de uma vez. Dessa forma, tá? E eu vou esconder esse primeiro ponto baixíssimo aqui, fazendo um ponto baixíssimo falso. Venho aqui, ó, ponho de novo aqui. Vou esconder esse primeiro ponto baixíssimo aqui. Venho nesse próximo, passo a laçadinha pra lá. Venho aqui dentro da onde saiu o meu fio, tá vendo? Passo lá pro fundo, ó, tá? Dessa forma aqui, eu já arrematei o fio do anel mágico. Ó, ficou bem certinho, tá vendo? Ó, não dá pra ver o início da carreira. Ó, ficou bem igualzinho. Também já deixei o meu fio do novelo esperando pra próxima carreira. E já arrematei o fio do anel mágico. Esse fiozinho aqui, ó, eu posso deixar aqui pra próxima carreira, eu já vou escondendo esse fio aqui, ó, tá bom? Agora, a gente vai começar a subir as carreiras de parede do nosso porta-algodão, porta-cotonete, tá bom? Já vou seguindo daqui mesmo. Você vai vir aqui, ó, aonde ficou, a gente vai trabalhar nas duas laçadinhas do ponto. Nessa daqui, ó, de fora, e nessa daqui de dentro, pra dar uma estrutura melhor pro nosso cestinho, tá? Tá vendo que aqui, ó, vem tá vindo o meu fio? Eu vou vir nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, tá? Mas não tem problema se você começar nesse aqui também, tranquilo, tá bom? Venho aqui, ó,
Aqui é onde eu fiz aquelas laçadinhas que a gente inicia as carreiras. Pode pegar essa daqui, ó, tá? Essa do ladinho, não tem problema se tu não pegar também, tá? Ó, puxei pra frente e fiz uma laçadinha. Esse aqui é o meu primeiro ponto da minha carreira. Aqui é onde iniciou. Lembra que a gente fez nosso primeiro ponto baixíssimo? Esse aqui é o primeiro ponto. Então, eu venho aqui, ó, vou pegar só essa partezinha de cima, não essa daqui, porque essa daqui representa essa perninha aqui. Então, eu vou pegar só essa daqui, ó. E a daqui de dentro também, tá, ó? Essa aqui de dentro também, ó. Pra dar mais firmeza. Se tu não conseguir, não tem problema, tá, gente? Coloca esse fiozinho pra cá, pra gente já ir escondendo. É um trabalho a menos pra gente fazer depois. Dá uma alongada no teu ponto e faz o ponto baixo. Vai ser sempre assim, ó. Venho nesse próximo aqui, pego a laçadinha do fio, do ponto, e esse daqui também, ó. Esse e esse. Esse e esse, ó. Esse e esse, tá? Deixa esse fiozinho pra cá e faz um ponto baixo. Eu vou fazer isso por toda a carreira. Alonga o teu ponto e finaliza, ó. Quanto mais retinho você deixar os pontos, mais bonito fica o teu trabalho, tá bom? Procura sempre alongar do mesmo tamanho, procura sempre deixar o mesmo, alongar o mesmo tanto e também a mesma distância aqui, ó. Não pode deixar muito longo e nem muito apertado. Então, com o tempo, você vai conseguindo discernir e ver a distância e o alongamento de cada ponto. É com a prática, tá? Vou fazer aqui a minha carreira por toda a volta, tá? Dessa mesma forma. Quando chegar aqui, nesse último ponto aqui, ó, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó. Finalizei a minha carreira e aqui é como eu sempre falo, tá? Cada carreira que você faz, você ajeita os pontos, dá uma apertadinha, dá uma levantada no ponto, arruma a tua carreira, arruma os teus pontos, porque o fio de malha, ele é bem maleável, tá? Ele é muito ajustável. Então, qualquer coisa que você mexer assim, ó, ele vai ficar torto. Então, cada carreira que você faz, dá uma ajeitadinha, dá uma puxadinha, sempre de suave, nada muito brusco, tá bom? E aí, você arruma a carreira, arruma os pontos antes de fazer a próxima carreira, tá bom? Ó, dito isso, agora a gente vai pra segunda carreira da parede. Aqui, ó, esse aqui é o nosso primeiro ponto, que é aquela correntinha que a gente faz. Aqui é a parte de cima do segundo ponto, ó. Tá? Então, a gente vai finalizar essa carreira fazendo da seguinte forma. A gente vai vir aqui, vai passar esse fio pra trás, como a gente fez na carreira de base, tá? Ó, passa esse fio pra trás, deixa essa argolinha esperando, vem aqui no centro desse ponto, ó, tá vendo o Vzinho aqui, ó? Então, a gente vai colocar a nossa agulha lá pra trás. E aqui, a gente vai achar o meio, ó. Uma perninha pra cá, outra pra cá e a de cima, tá vendo? Então, eu venho, encaixo o fiozinho e puxo o fio do meu novelo lá pra frente, tá? Faço uma correntinha, que é o nosso primeiro ponto baixo. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa da carreira anterior. Vou fazer um ponto baixo pra cada pontinho de base, ó. Tá? Um pontinho baixo para cada pontinho de base. Sempre lembrando de dar altura no ponto e a distância as mesmas, tá? Mesma altura que você deu pro ponto anterior, você vai dar a mesma altura pro próximo ponto, ó. Tá bom? Eu vou fazer essa carreira aqui, tá? Por toda a minha volta, um ponto baixo centrado para cada pontinho de base. Vou fazer aqui e já volto pra gente continuar. Pronto, ó, terminei então a segunda carreira. Agora, a gente vai pra terceira. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Aqui, ó.
No porta-algodão, porta-cotonete, a gente sempre usa o mesmo passo a passo, tá? É o mesmo tamanho, tá bom? Então, aqui, ó, no marrom, eu fiz 1, 2, 3, 4. A gente já fez 2, agora a gente vai fazer mais 2, tá? Então, não preciso gravar, porque é sempre a mesma coisa, tá? Vai ser só repetição aqui mais 2 vezes. Eu vou finalizar essa carreira e começar mais uma, pra vocês não ficarem com dúvida, tá? Mas aí, a próxima, você vai fazer a mesma coisa. Então, aqui, ó, esse aqui é o nosso primeiro ponto da carreira, e aqui tá o nosso Vzinho. Então, a gente vem de dentro da peça pra fora, pega o fiozinho e puxa lá pra trás, tá? Diminui essa laçadinha aqui, ó, vai puxando e diminuindo, tá? Viemos aqui no nosso primeiro ponto, ó, nesse primeiro ponto, e fizemos um ponto baixo aqui, ó. Colocamos pra lá a agulha, enganchamos o fiozinho que a gente colocou pra dentro e puxamos o fio do novelo pra frente, tá? E fizemos uma correntinha. Esse aqui é o nosso primeiro ponto da carreira. Agora, a gente vai fazer da seguinte forma: pontos baixos centrados por toda a volta. Quando terminar aqui, você vai fazer mais uma igualzinha a essa, que daí dá no total 4 carreiras, tá? Vou fazer mais essas 2 carreiras que estão faltando. Quando chegar pra gente começar com o creme, eu volto aqui pra mostrar como que a gente vai fazer a troca de cor, tá bom? Vou fazer mais essas 2 carreiras e eu já volto. Pronto, ó, tô chegando aqui no final da minha carreira, já cortei o fio que vinha do novelo, tá? E aqui, pra gente trocar de cor, não é difícil, tá bom? A gente vai seguir o mesmo processo que a gente faz pra finalizar as carreiras. Então, a gente vem aqui, ó, naquela primeira laçadinha, a gente pega o nosso fiozinho, passa lá pra trás, tá? Agora, a gente vem aqui no primeiro ponto, encaixa aqui, ó, e como se a gente estivesse começando uma nova carreira, tá bom? Só que agora, em vez de a gente pegar o fio marrom, a gente vai pegar o fio bege, tá? Ou a cor que você estiver trabalhando aí. Vai puxar pra frente e vai fazer uma correntinha. Esse aqui é o nosso primeiro ponto da nossa carreira, tá? É bem simples assim. Agora, você vai colocar esse fiozinho pra cá e esse pra cá e a gente vai arrematar. Aqui, ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse fio bege que eu tô usando, ele é um pouco mais grosso que o fio marrom. O que que eu faço pra não abaloar, pra não ficar grande, né, por causa da diferença? Esse aqui, ó, eu vou dar um pouco mais de tensão que eu dei no fio marrom. Então, eu vou segurar um pouquinho mais, vou deixar ele um pouquinho mais apertado esse ponto, tá? Do que o marrom, que aí ele não vai ficar larguinho, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer, ó, a gente vai seguindo fazendo ponto baixo, um ponto baixo para cada pontinho de base, e a gente vai trabalhar 2 carreiras na cor bege, tá bom? Vou fazer as 2 carreiras na cor bege, quando eu começar a cor rosa, eu volto aqui pra gente continuar. Pessoal, voltei aqui porque eu esqueci de explicar uma coisinha pra vocês. Como a gente tá passando por medida também, porque se o seu fio marrom for um pouco mais grosso que o meu, você vai acabar fazendo menos carreiras para chegar nos centímetros, tá? Por exemplo, aqui, ó, o meu é 1, 2, 3, 4 carreiras de marrom, deu uns 4,5 centímetros, tá? Então, se você fizer 4 carreiras de marrom e der mais, porque o seu fio é mais grosso, você vai fazer menos carreiras, senão teu potinho vai ficar muito alto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que o teu fio é mais grosso que o meu, e aí você fez 4 carreiras, ficou com 6 centímetros. Então, diminui uma carreira, faz só 3 carreiras marrom, tá bom? É que eu tinha esquecido de avisar essa questão dos centímetros com a quantidade de carreiras. Então, você vai fazer as suas carreiras marrom e vai ir medindo. Quando chegar em 5 centímetros, aí você para, tá? Se você fez 1, 2, 3 e deu já os 5 centímetros, não faz mais, já começa na begezinha, tá bom? Só pra alertar vocês aí com relação à quantidade e os centímetros. Pronto, ó, fiz as 2 carreiras begezinha, tá? E, ó, agora, com as 2 carreiras begezinha, eu já estou com 7 centímetros, tá? Não tem problema também se passar um pouco de 9 centímetros, que é geralmente o tamanho de 9 a 10 centímetros de comprimento, né?
Agora, a gente vai pra cor rosinha, tá? Então, vamos fazer aquele mesmo processo aqui, ó. Aqui, a gente passa lá pra trás esse fiozinho, coloca aqui nossa agulha no primeiro ponto, é aquele mesmo esqueminha. Esse aqui a gente deixa pra lá, e agora a gente pega o fio rosinha e passa pra frente e faz uma correntinha, nosso primeiro ponto, tá? Aqui, a gente corta o fio que vem do novelo. Vamos arrematar por aqui, depois por aqui, tá bom? Agora, aqui, ó, eu fiz 3 carreirinhas na cor rosinha, tá? Porque esse cestinho aqui, ó, esse porta-algodão, porta-cotonete, ele ficou com 9,5 centímetros, quase 10 centímetros, tá? Então, eu fiz 3. Se o seu fio for diferente do meu, você vai medindo. 3 não deu que chega, ficou muito baixo, faz mais uma, tá bom? Faz 4. Tá? E aí, você vai jogando as cores como você quer também. Se quiser fazer mais uma bege, vai jogando as cores, porque o processo é sempre o mesmo, tá bom? Mas se você quiser exatamente igual o meu, eu fiz mais 3 carreirinhas rosa pra chegar ali em 9,5 centímetros, 10 centímetros, tá bom? Vou fazer aqui as 3 carreirinhas na cor rosinha. Quando eu terminar as 3 carreiras, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, fiz então aqui as minhas 3 carreirinhas de pontos baixos na cor rosa. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Aqui, como a gente vai usar o couro, não precisa fazer um fechamento invisível, porque depois a gente vai colocar o couro aqui em cima, tá? Mas se caso você quiser usar o couro em outro, ou você não for usar o couro, você vai fazer um fechamento invisível, que é o que, ó... Vou mostrar aqui pra vocês. Como eu tô trabalhando com fio residual, meu fio já tinha uma emendinha aqui, eu já cortei, tá? Aí, por exemplo, você não vai usar o couro, não vai fazer o detalhezinho, nenhum detalhe aqui, precisa fazer um acabamento invisível, você vai cortar o fio que vem do novelo, vai puxar aqui, ó, você vai fazer um arremate, tá? Tô mostrando aqui para as duas formas. Pra essa, que é sem o detalhezinho de couro, e pra quem depois quiser fazer que vai usar o couro, tá? Aí, puxou todo pra fora assim, ó, a gente vai vir aqui, ó, nesse primeiro Vzinho, claro que você não precisa deixar um tanto de fio igual esse, né? Você vai vir aqui, ó, de dentro do nosso crochê pra fora com a agulha, vai puxar o fio lá pra dentro, só ficou esse tamanho porque... é o fio residual, né? Eu já ia cortar aquele pedacinho ali, já. Aí, você vem aqui, ó, com a agulha de dentro de novo, ó. Tem as duas laçadinhas. Tem essa daqui e essa redondinha aqui, ó. Você vai entrar com a agulha aqui por dentro dessa, pra dar mais firmeza, tá? E por dentro dessa. Aí, você vai pegar o fio novamente e vai passar por aqui. Tá? Isso aqui, ó, é um fechamento invisível, porque você tá imitando a parte de cima do ponto. Quer ver, ó, já vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Tá? Ó, aqui ficou exatamente igual em toda a volta, por isso que é invisível, ó. Aí, depois, quando a gente for fazer a carreira de pontos baixíssimos, essa parte aqui não vai aparecer, essa emenda aqui não vai aparecer, tá bom? Então, essa é uma forma de fazer o fechamento. E aí, agora, eu vou mostrar uma outra, que é pra quem não precisa fazer, que não quer fazer esse fechamento invisível, que vai usar o detalhezinho de couro e não precisa fazer, tá? Vamos lá, deixa eu desmanchar aqui. Dá pra fazer essas duas formas. E aí, depois, né, você vai arrematar aqui o fio. Depois que você fez aqui, que você terminou a partezinha de cima, você vai esconder o fio e vai começar a carreira de pontos baixíssimos onde você quiser, tá bom? Daí, aqui agora, deixa eu desmanchar. Desmanchar aqui. Vou fazer esse último ponto de novo.
Aqui, fiz o último ponto. Aí, vamos supor, você vai continuar trabalhando com o fio do novelo, tá? Pode desconsiderar aqui que o meu tá cortado, como se viesse do novelo mesmo, que não tivesse cortado, tá bom? O meu tá cortado só porque era fio, ó, o fio residual. Daí, ele veio uma emendinha assim, ó. Aí, eu tenho que cortar e arrumar, tá bom? Aí, agora, continuando, né? Aqui terminei essa carreira, agora eu venho aqui, ó, vou finalizar ela. Vou passar esse fiozinho lá pra trás. Só que agora, em vez de eu pegar o meio ponto, o centro do ponto aqui, como a gente tava pegando, eu vou pegar aqui, ó, nessa laçadinha que criou aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui cria uma laçadinha quando a gente passa o fio lá pra trás, ó. Quando a gente passa, cria uma laçadinha aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é aqui que você vai colocar a agulha, ó. Bem aqui, ó. Deixa eu puxar mais pra ficar mais visível pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? É aqui que você vai botar a agulha, ó. Aqui, ó. Tá? Só que, claro, né, eu deixei bem exageradamente grande aqui, você vai deixar menorzinho. Porque essa perninha vai imitar a perninha, essa perninha aqui, ó. Essa perninha de fora do ponto, ó. Tá? Aí, você colocou a agulha aqui, ó. Você vai encaixar a nossa laçadinha ali, ó. Que essa daqui vai imitar essa parte de fora. Tá vendo, ó? A ideia é fazer essa perninha aqui e essa daqui vai imitar essa. Só que não fica perfeito por causa dessa junção aqui, ó. Tá? Mas não tem problema, porque a gente vai botar o couro ali. Feito isso, agora você vai vir aqui com o fio do novelo e vai puxar pra frente. Agora, a gente vai trabalhar com ponto baixíssimo. Nesse próximo ponto, a gente não trabalha mais ponto centrado. Agora, a gente vai pegar as laçadinhas de cima. Esse Vzinho aqui, ó, ponto baixíssimo normal. Então, eu venho aqui, ó, nessas duas laçadinhas, puxo e tiro todo de uma vez, ó, da agulha. Tá bom? O ponto baixo, a gente puxava aqui o fio do novelo, né? Agora, não puxa mais. Aqui, a gente vai ter que tomar o cuidado de deixar sempre o mesmo tamanho, que é o que dá a beleza pro trabalho, tá? Essa laçadinha aqui que fica na agulha, é sempre bom deixar sempre do mesmo tamanho, ó. Não pode deixar muito comprida e não pode deixar muito justa. Você vai medindo aí, mais ou menos, ó. Quando chegou aqui, vem aqui e pro próximo ponto, ponto baixíssimo. Dá uma esticadinha, vem aqui, ponto baixíssimo. Pra cada pontinho de base que a gente tem, é um ponto baixíssimo, tá? Ó, tá vendo que esse aqui ficou um pouquinho maior que esse? Então, eu venho aqui e ajusto um pouquinho. Então, a gente vai fazer esse processo aqui por toda a volta, tá? Um ponto baixíssimo pra cada pontinho de base. Vamos cuidando de deixar o mesmo tamanho as laçadinhas. Você pode fazer e desfazer várias vezes até você conseguir chegar num resultado bom. Perfeito é meio impossível, né? Mas, claro que a gente sempre pode estar melhorando o nosso resultado do nosso trabalho. Se você deixar o ponto muito apertado, isso aqui vai ficar afunilado, vai fechar assim, ó. E se você deixar muito solto, vai ficar frouxo. Então, você vai fazendo, se vê que ficou bom, beleza. Se não ficou bom, desmancha e faz de novo. Sabe que no começo, eu não tinha condições de comprar muitos fios e não tinha muitas encomendas. Então, eu comprei um novelo e fazia e desmanchava, até eu achar que ficou bom. E pra praticar também, né? Ó, o fio residual, ele tem esses detalhes, né? Mas são mínimos. Claro que se você pegar um bom novelo, se você tiver o azar de pegar um novelo ruim, você vai se incomodar. É mais fácil pegar e comprar outro. Mas olha, desde que eu trabalho com fio de malha, eu nunca tive problema, assim, de desperdiçar o novelo, não. Sempre tive sorte pra pegar fio residual. Poucas emendas. Esses aqui
de elastano que ele tem esse detalhezinho aqui, ó. Mas não é todo o novelo, tá? É algumas partes do novelo. Algumas eu desconsidero. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse pedaço aqui, ó. Eu nem conserto, tá? Porque não vale a pena. A gente perde muito tempo arrumando. E aí, o tempo é dinheiro, né? Pra a gente que trabalha com mão de obra, tempo é dinheiro. Então, muitas vezes eu nem recupero. Eu tiro fora e descarto. Se ele tá muito falhado, né? Mas é bem raro, tipo, você perder. Se comparar com o fio premium, né? O custo do fio premium é muito alto aqui na minha região. Não sei vocês aí, mas pra mim aqui é muito alto o fio premium. Não compensa, não. Esse de 1 quilo residual eu pago R$17,50, depende do lugar, R$17,90, depende de 19 o quilo. E rende bastante. Ó, tô chegando aqui no último ponto. Deu bem certinho, gente, olha só isso. Bem certinho. Vou puxar o meu fio, corto o fio do novelo, né? O fio que vem do novelo. Puxo esse fio todo pra fora. Aqui ele ficou muito justo. Ó, ficou muito pequeno. Vou ter que desmanchar e arrumar. Bom, assim que vocês estão vendo, né? Então, eu tava falando. E o fio premium, aqui, depende do lugar, é 29, 140 metros. Então, fica difícil de concorrer, né? Então, eu nem compro. Eu fiz uma bolsa, uma nécessaire, com o fio da Círculo, se eu não me engano, o fio premium. Mas eu paguei 21, deu pra fazer 2 nécessaires. Então, ali valeu a pena, tá? Feito isso, ó, puxei o fio todo pra fora. Agora, eu venho nesse último ponto baixíssimo aqui, aliás, o primeiro da carreira. Aqui. Vou puxar, vou pegar essas 2 laçadinhas aqui, vou puxar pra frente. Aqui, tá? Venho aqui por trás, ó, vou entrar aqui nesse ponto e nesse aqui onde tá saindo o fio, ó. Nessas 3 laçadinhas em direção de onde tá saindo o fio. E vou puxar essa partezinha lá pra fora, pra dentro, aliás. Se você arrematou o teu fio lá no começo, nessa partezinha aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz, tá? Um ponto baixíssimo pra cada pontinho de base. Tá vendo a diferença aqui, ó? Que ele não fica perfeitinho? Essa junção aqui, ó. Então, se a gente não tampar, vai ficar essa falhinha. Claro que é mínima, né? Não, é quase imperceptível, ainda mais quem não conhece crochê, mas quanto mais bonito tu fizer o teu trabalho, mais valoriza, né? Então, essa falhinha aqui, ó, eu não gosto. Se eu não fosse usar o couro, eu não ia deixar assim, eu ia arrematar e fazer aquele esqueminha lá, tá? Agora, eu vou arrematar isso aqui, arrematar você já sabe, né? Vamos tirar esse pedacinho que ficou aqui. Vamos botar na agulha, eu vou gravar. Se você já sabe, você passa o vídeo pra frente. Vou passar esse fio por dentro de alguns pontos aqui, ó. Opa. Vou passar esse fio por dentro de alguns pontos. Aqui. Ficou um pouquinho curto, não vai dar certo. Vou fazer um nozinho, tá? Não tem problema se eu fizer isso aqui, porque depois eu ajeito. Mas, claro, não dá pra puxar, forçar muito, tá? Porque senão vai estragar os teus pontos. Ó, deixei uma laçadinha aqui, ó, tá vendo? Vou passar minha agulha por dentro dela. Aqui, só pra dar um nozinho. Aqui. E agora, eu vou esconder esse fio. Simples, né? Ó. Vou esconder ele por dentro de alguns pontos.
E terminei o arremate. Aqui, ó, ficou torto, mas a gente vem aqui, ó, com jeito, né, com delicadeza, dá uma ajustada assim, ó, quando você pressiona, o ponto, você faz essa força aqui, ó, o ponto ele vai se ajeitando. Ó. Você vai arrumando o seu trabalho até ficar bom, tá? Ó, voltou pro lugar de volta. Agora, vamos fazer a parte do couro, tá bom? Aqui, ó, a dica que eu dou é, se você quiser esconder essas emendinhas que ficaram por dentro aqui, ó, tá vendo essa cicatriz que fica por causa da emenda das nossas carreiras? Eu te aconselho botar o couro dessa forma, aqui, ó. Eu coloco sempre, escondo sempre essa partezinha pra frente, porque geralmente vai ficar na prateleira assim, né? Então, a mamãe vai, quando vou tirar, não vai aparecer. Se a gente deixar o oposto, por exemplo, se a gente não tomar esse cuidado, cada vez que a mamãe for tirar, por exemplo, deixar o couro aqui, ó, cada vez que a mamãe for tirar o algodão, ela vai ver aquela cicatriz, ou cotonete. Então, eu não gosto desse detalhe, eu acho que não fica legal. Se a gente deixar assim, escondidinho, ela nem vai ver, ó, porque ela vai tirar, vai dar pro lado de cá, ó, pro lado de cá, tá? Ó, então, fica bem escondidinho, até o pedaço do couro esconde, ó, uma parte da cicatriz, tá vendo? Então, eu gosto de deixar essa cicatriz que fica das emendas sempre na direção oposta dos olhos de quem tá comprando o kit. Aqui, ó, tá vendo que a emenda fica bem invisível, ó, nem dá pra ver, parece que nem tem pro lado de fora, ó. Não dá pra ver, tá? Então, aqui na frente não vai fazer diferença nenhuma, mas dentro, pra mim, faz diferença, tá bom? Então, vamos preparar o couro pra colocar aqui pra fazer o detalhezinho, tá bom? Depois a gente vai fazer a tampinha do kitzinho, se você quiser fazer com ou sem a tampa. Essa aqui eu fiz com esse detalhezinho aqui, ó, que é pra ficar mais encaixável, ó, tá vendo? Fica mais, ela não fica tão vulnerável de ficar escapando. E é um detalhe legal também que fica na peça, tá? Vamos, então, pro couro. Deixa eu pegar o couro aqui, só um pouquinho. Pronto, ó. Peguei o couro. Ele tem, esse que eu tenho aqui, ele é escuro. Eu não gostei muito da combinação que ficou nesse tom escuro. Então, o que que eu fiz? Eu virei. Para dar um detalhe diferente, para dar um charminho de couro e também por causa da cor, tá? Aqui a gente vai medir 8 centímetros, mais ou menos. Aqui, ó. 8 centímetros, tá? Vou dar uma dobradinha aqui. Aqui. Vou dobrar aqui, ó. Dobrei aqui. E vou passar o estilete. Só cuida nessa hora, né? Pronto, cortei o couro. Agora, a gente vai... Deixa eu ver aqui, a emenda ficou aqui. Vamos colar. Aqui não tem muito segredo, não, tá? Você vai passar cola. Deixa eu pegar os bichinhos aqui. Vai passar cola por tudo. Não passa muito, para não ficar melequento, mas também não passa pouco, para não chegar ao ponto de não colar, né? Aqui. Agora,
como eu já fiz a outra peça, eu vou cuidar pra ficar a mesma altura da outra, ó. Tá? Bem rente aqui a carreira rosa. E aqui eu cuido também pra ficar bem na emenda, onde a gente fez aquela emendinha do ponto baixíssimo. Aqui eu vou cuidar pra não manchar a peça, ó. Deixar retinho e vou apertar. Pronto. Essa cola, ela é boa por dois motivos. Ela não é instantânea. Tem gente que gosta de instantânea. Eu não gosto porque se a gente colocou em algum lugar errado, não dá mais pra mexer. Já era. Essa daqui ainda dá um tempinho até você corrigir o erro, você ainda consegue tirar ela e consertar, tá? E ela é boa porque ela cola bem, só que, claro, você tem que apertar e esperar um pouquinho, tá? Ir apertando aí uns minutinhos até ela colar bem, tá bom? Eu vou colar ela aqui e já volto. Pronto, ó, já colou, tá? Ficou na mesma direção do outro, bem certinho. Agora, eu vou colar o detalhezinho em... eu não sei o nome disso aqui, é acrílico, né? Tá. Aqui também, a mesma coisa, a gente vai passar um pouco de cola. Não precisa passar muito, senão vai melecar tudo. Mas também não passa pouquinho que vai descolar, né? Tem que ter o equilíbrio. Ó, o bonde dela não ser instantânea, viu? Ó, eu consigo fechar o pote, a tampinha, eu consigo visualizar onde eu quero. Aqui eu vou ter que ter o cuidado de colocar, ó, na mesma direção da outra. Rolou. Me abandonou. É mais ou menos aqui. Aí. E aí, agora aqui eu vou segurar. Segurar até colar, tá bom? Vou segurar aqui. Essa aqui, ela vem com uma película assim, ó. Vem uma peliculazinha pra proteger o acrílico. Um plásticozinho. Daí, se você comprou, depois que você colar, você tira, ó, tá vendo? Tá? Eu vou colar aqui e já volto. Vamos começar agora a tampa do nosso potinho, tá bom? A gente vai começar com o anel mágico. Seguinte, aqui a gente vai fazer da mesma cor que a gente finalizou, que é o rosinha, tá? Mas as quantidades que tiveram aqui no fundo não vai ser as mesmas quantidades que vai ter aqui na tampinha. Por quê? Porque o fio é diferente, o meu pelo menos, tá? O meu pelo menos. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar uma quantidade de pontos dentro do anel mágico. Por exemplo, eu já sei a quantidade porque eu já fiz esse aqui, ó, tá? E os dois têm o mesmo tamanho. Então, aqui, nesse meu aqui, deu 6 pontos baixos dentro do anel mágico pra chegar nessa circunferência aqui. Tá bom? Mas o que eu fiz? Eu coloquei 7 pontos dentro do anel mágico, fiz as carreiras e fui medindo com relação aqui a bordinha, tá? Daí, 7 pontos baixos ficou muito grande, então eu tive que diminuir. Eu coloquei 6 pontos baixos e assim eu fui fazendo pra achar, pra gente chegar na circunferência exata aqui do potinho, tá bom? Isso tudo porque a minha espessura do fio marrom é diferente da espessura do fio rosa, tá? Então, por isso que deu essa diferença aqui, ó. Aí, agora, então, a gente vai fazer o seguinte: se a espessura do seu é a mesma, você vai fazer a mesma base que você fez aqui, a mesma quantidade que você fez aqui, você vai fazer em cima. Se o seu é diferente, a espessura de fio, do marrom pro rosa, tu vai ter que ir fazendo e testando, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu fiz um anel mágico e essa correntinha foi o meu primeiro
o meu primeiro ponto baixo da carreira, no caso do anel mágico, né? Então, agora eu fiz mais 5. 1, 2, se vocês escutar bater aí, é o meu vizinho que tá fazendo reforma, tá? 3, 4 e 5, tá bom? 5 pontos baixos, 6 no total por causa da correntinha. Aqui, você não fecha muito o seu anel mágico, porque a gente vai colocar esse puxadorzinho aqui, ó, tá? Esse puxadorzinho aqui, então, não dá pra fechar muito o anel mágico, senão depois tu não consegue colocar o puxador. Aí, agora aqui, ó, o passo a passo é o mesmo do da base. A gente vem aqui, nessas duas primeiras alcinhas aqui, ó, a gente vem e passa o fio lá pra trás, tá? Agora, a gente vem, acha o centro, passa aqui a agulha nessa laçadinha ali, acha o centro das nossas duas correntinhas, da nossa correntinha, aliás, e puxa, tá? Aí. Agora, eu venho aqui e vou fazer um aumento para cada ponto que eu fiz, tá bom? Então, aqui eu venho e faço, deixa eu esticar um pouquinho, faço uma correntinha, é o meu primeiro ponto da carreira. Esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira. Agora, eu venho aqui e faço mais um ponto baixo. Sempre ponto baixo centrado, tá? Agora, aqui no próximo ponto, vou fazer mais um aumento. Ó, peguei errado, tá vendo, ó? Aqui não ficou nenhum, então, venho aqui e ajeito o meu fio. Venho aqui, faço mais um aumento. Então, vou ter no total 6 aumentos. Aí, você vai ter que ver com relação à espessura do teu fio, tá? Eu fui fazendo e fui medindo, tá bom? Então, que nem eu falei, quando eu fui fazer a primeira tampinha ali, eu fiz com 7 pontos, depois não deu certo, né? Eu fiz 7 pontos e fui fazendo as carreiras de aumento, fiz 7 pontos aqui, aí fui fazendo a carreira de aumento, depois eu fiz 1 ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento, com 7 pontos aqui, tá? Daí ficou muito grande, aí eu tive que diminuir, fiz 6 pontos, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa aí. Claro que se o seu fio for da mesma espessura, se você estiver trabalhando com fio premium, você vai usar a quantidade de pontos que você usou para fazer a base do fio, do cestinho, né? Que a ideia é ficar o mesmo tamanho. Então, tá, vou trabalhar aqui os 6 aumentos e eu já volto pra gente continuar. Ó, o meu ficou um pouquinho tortinho assim, ó, mas eu venho e dou aquela ajeitada básica aqui, ó. Aí, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos, tá? Aqui. Agora, a gente vem aqui nesse primeiro Vzinho aqui, passa essa laçadinha lá pra trás. Passa essa laçadinha lá pra trás, dá uma ajustada aqui. Vem aqui no primeiro ponto baixo, pega o centro dele. Vai ser o mesmo passo a passo da base do potinho. Só o que vai mudar é a quantidade de pontos, tá? Aqui, puxo esse fiozinho lá pra frente. Dou uma ajeitadinha, ó, o meu fiozinho veio pra frente, então, eu só venho com a agulha de tapeceiro e coloco ele de volta pro lugar. Aqui. Agora, eu vou trabalhar um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho e um aumento, tá bom? Ó, agora, o próximo aqui, eu vou trabalhar um aumento. Lembrando que se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Que eu retorno pra vocês. Não se esquece, curte, comenta, compartilha o vídeo também, tá bom? Vou finalizar essa carreira minha aqui e eu já volto. Pronto, ó, terminei essa carreira aqui, agora a gente vai começar a próxima, tá? Você vai vir aqui nesse primeiro Vzinho aqui, ó, tá? E vai passar o fiozinho lá pra trás. Agora, a próxima carreira vai ser 2 pontos sozinhos e um aumento,
tá? Ó, vem no primeiro ponto, encaixa o fiozinho aqui, passa lá pra frente, tá? Faz uma correntinha e começa a tua carreira. Aqui é 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos, um aumento por toda a volta. Vou fazer a minha carreira e já volto. Pronto, ó, tô chegando no final da minha carreira, tá? E aqui a gente vai dando uma ajeitadinha pra ele ficar retinho. Aqui, ó, por exemplo, é nisso que eu tô falando pra você, ó. Você vai medir, tá vendo? Ficou exatamente o mesmo tamanho do potinho, ó, tá? Então, é nisso que você tem que cuidar. Você vai ter que ir medindo, fazendo as carreiras de aumento e ir medindo, tá bom? Aí, você vai ver, aqui o meu 2 pontos e um aumento deu certo com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Se o teu fio for mais fino que o meu, você vai ter que fazer mais pontos baixos aqui e a mesma quantidade de aumento, 2 pontos até fazer 2 pontos e um aumento, tá bom? O que vai mudar todo o teu trabalho é a quantidade de pontos que você vai colocar dentro do anel mágico. Se o teu fio for mais fino que o meu, você vai colocar 7 ou 8, tá bom? Aqui que vai mudar. Por exemplo, se você colocar 7, você vai fazer 7 aumentos aqui, 7 vezes de um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, depois 2 pontos baixos e um aumento vai chegar no tamanho do teu potinho, tá bom? E como eu falei, se o seu fio for a mesma espessura daqui, o marrom e o rosa a mesma espessura, você vai fazer a mesma quantidade que você fez aqui na base, tá? Aqui na base a gente fez 7, né? Tá bom? Agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, só que dessa vez a gente vai finalizar a carreira, fazer aquele arremate invisível, porque aqui a gente não vai botar o couro, tá? Então, a gente só vai botar o corinho aqui, então, a gente tem que fazer aquele arremate invisível. Então, agora a gente vem aqui, ó, deixa um pedaço pra gente arrematar, puxa o teu fio todo pra fora. Viemos aqui no nosso primeiro ponto, nosso primeiro Vzinho, e a gente vai falsificar aqui a ponta, a parte de cima do ponto, tá? Passa lá pra trás, ó, passou lá pra trás, dá uma ajeitada aqui, ó, com a mão mesmo, tá bom? Agora, a gente vem aqui, ó, do lado avesso, passa a agulha dentro desses 2 laçadinhas do ponto, ó, dessa e dessa aqui. Aqui. Tá querendo aqui, ó, dentro dessa laçadinha, tá? Pega o fio, passa pela agulha e puxa lá pra trás. Dessa forma, a gente finaliza assim, ó, fica igualzinho os outros, tá vendo? Ó, igualzinho os outros, tá? Assim, a gente agora arremata esse fio. Vamos arrematar ele. Se você já sabe arrematar, né? Passa por dentro de alguma laçadinha aqui, dá um nozinho, só não puxa muito para não ficar diferente dos outros, procura deixar igual. Pega uma laçadinha de algum ponto aqui pertinho, deixa uma laçadinha assim, passa o fio por dentro, tá? E esconde esse fio aqui. Esconde esse fio por dentro de alguns pontos, ó. Se você quiser, você também pode estar colando, não tem problema, tá bom? Aqui. Escondeu, corta. Esse fio do anel mágico você pode deixar por aqui, tá? Por enquanto. E agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. A gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Você vai vir aqui, ó, em qualquer ponto, tá? Porque a gente finalizou o trabalho. Qualquer ponto, você vem aqui, ó, deixa um pedacinho de fio pra arrematar, pega o fio do novelo e puxa lá pra frente, tá? Aqui é o mesmo processo que a gente fez nesse acabamento aqui. Então, vamos lá. Faz aí uma carreira de ponto baixíssimo, cuida para deixar sempre o mesmo tamanho. Vou fazer a minha carreira de ponto baixíssimo, quando chegar aqui no final eu volto. Pronto, ó, tô chegando aqui, ó, fiz o meu último ponto baixíssimo, vou cortar o fio novamente. Sempre deixando um pedaço para arrematar. Puxo esse fio todo pra fora e vou fazer o último ponto baixíssimo falso aqui, ó.
Venho, pego as duas laçadinhas do ponto, aqui, passo lá pra frente. Agora, eu venho aqui de baixo, ó, aqui de baixo, tá vendo? Passo por essas duas laçadinhas e por essa aqui também, ó. Então, venho aqui, ó, puxo lá pra trás, ó. Então, a gente vai ajustando aqui pra eles ficarem o mesmo tamanho, tá? E assim fica invisível o nosso arremate, olha só. Fica igualzinho de todos os lados. Não dá pra ver onde começou e onde terminou. Eu vou arrematar esse aqui, ó, pro vídeo não ficar muito longo. Aqui eu dou uma laçadinha e arremato esses fios pra cá. E eu já volto. Aqui, ó, terminei, tá? Se você quiser, você pode deixar assim, não precisa fazer aquele detalhezinho ali da tampinha, esse detalhezinho aqui, ó. Nos outros kits eu não fiz, só nesse aqui que eu tô fazendo essa partezinha aqui. Se você quiser, você pode fazer, vou ensinar você a fazer, se não, pode deixar a tampinha só assim, daí depois tu acompanha a partezinha do couro, tá bom? Vamos lá pra outra parte agora da nossa tampinha. Bom, pra fazer a outra parte da tampinha, que é essa partezinha daqui, ó, a gente vai estar fazendo usando as laçadinhas da nossa na penúltima carreira, tá? Tem essa carreira aqui, que é dos aumentos, tem essa, aliás, do anel mágico, essa primeira, tá vendo que é o avesso, né? Ó, então, tem aqui a carreira do anel mágico, a carreira dos aumentos, a gente vai usar aquela carreira que é de um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, tá bom? A gente vai fazer nessas laçadinhas aqui do ponto, ó, tá? Então, como é que eu fiz? Eu vim aqui, ó, pego o meu fio, deixo um pedacinho pra arremate, e eu vou pegar essas laçadinhas aqui do ponto pra fazer, ó, tá? Aqui, ó, essas perninhas aqui, tá bom? Aqui, ó, a quantidade é meio aleatório, não tem uma quantidade específica, ó. Puxei, faço uma correntinha, esse é o meu primeiro ponto, tá? Agora, só você tem que cuidar pra sempre andar nessa carreira, não nessa, senão não vai fechar. Então, você tem que sempre acompanhar essa carreirinha aqui, ó, que é a segunda, ou a penúltima, vamos se dizer assim, né? Tem essa, você vai caminhar nessa daqui, ó, tá? Então, é só isso que você tem que cuidar. E aí, você vai pegando a perninha do ponto mais próximo que tem um do outro. Por exemplo, eu comecei nessa, a mais próxima é essa daqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, nessa laçadinha, pego ela aqui, ó, tá? E faço um ponto baixo, ó, dessa forma, tá? Aí, você vem aqui, ó, na laçadinha mais próxima, só tem que cuidar pra não colocar muitos pontos, um pertinho do outro, tá? Aí, você vem na próxima laçadinha aqui, ó, pega ela e faz um ponto baixo. Opa, aqui, dessa forma, tá? Agora, aqui, ó, a mais próxima, tá vendo que aqui não tem nenhuma, né? Aí, a mais próxima é essa daqui. Então, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Peraí. Pego a laçadinha aqui, ó. Aqui. Pego a laçadinha e faço um ponto baixo, tá? Aqui é mais próxima essa daqui. E eu vou fazendo isso por toda essa volta, tá? Vou pegando as laçadinhas sempre dessa segunda carreira. Dessa penúltima, no caso, né? Aqui foi onde a gente fez os arremates, ó, tá vendo? Não tem problema, tá? Não tem problema. Eu venho aqui, ó, qualquer laçadinha que eu tenho mais pertinho aqui, ó, pego ela e faço um ponto baixo, tá? Ó, vai ficando assim, tá vendo? Aqui, ó, a próxima é essa daqui. Vou fazendo isso por toda a carreira. Se ficar alguma dúvida, gente, deixa nos comentários aí que eu retorno pra vocês, tá? Vou fazer toda essa minha carreira aqui, quando chegar no final eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, fui fazendo pontos baixos até chegar aqui pertinho, ó, tá? E ficou assim, não tem problema que depois a gente vai, ó, ajeita, coloca pra dentro,
tá? Arruma aqui, ó. Arruma, ficou prontinho, ó. Aí, ficou com esse detalhezinho na tampa. Aí, agora, aqui é só a gente cortar o fio que vem do novelo. Puxar. Finalizar aqui essa primeira laçadinha. Passa pra trás, arrematar igual a gente fez os outros arremates lá, tá? Ó, aqui, passa pra trás. Dessa forma. Podemos já dar um nozinho nesses 2 fios, que são o fio do início, ó. E arrematar esses 2 fiozinhos. Eu vou fazer os arremates e eu já volto pra gente continuar a partir daqui, tá bom? Ó, finalizei os arremates, só deixei do anel mágico, porque a gente precisa, pra depois ajustar o fiozinho, né? Com o courinho aqui, o do anel mágico sempre deixa por último, tá? Na tampinha. Ó, e ficou assim, daí eu fui ajeitando onde precisava ajeitar, fui arrumando, fui apertando aqui, ajeitando a partezinha onde encaixa, tá? E aí, agora, a gente vai colar o couro. O que que eu fiz aqui? O que que eu fiz aqui, ó? Aqui, ó, eu já fiz a minha tampa. Eu peguei o pedaço do couro, dividi ao meio, tá? Porque como eu fiz os 2 potinhos, aqui sobrou, porque eu já fiz esse daqui, tá? Então, eu cortei 8 centímetros, aqui do couro, dividi ele ao meio, assim, e cortei com estilete, tá bom? Fiz dessa forma. Então, 8 centímetros de comprimento e dividi ele ao meio, ficou assim. Agora, a gente vai dobrar ele aqui no meinho. E vai encaixar, lembra que eu falei pra não fechar muito o anel mágico? Agora, o meu fechou aqui, eu vou ajudar a abrir um pouquinho com a agulha, não tem problema. Então, eu venho aqui, ó, e encaixo lá dentro o corinho, tá? Ó, encaixei o corinho lá dentro, ó, dessa forma aqui. Aqui, você vai medir uma altura, você vai deixar um pedaço assim, porque a gente vai precisar colar aqui, ó. Tá? E aí, você vai deixar um tanto bom, um espaço bom pra pessoa poder segurar aqui e puxar, né, a tirinha. E daí, você deixa as duas mais ou menos do mesmo tamanho, tá bom? Aí, você vai ajeitando aqui o corinho, vê numa forma que fique bonito, fique bem ajeitado. Aqui, a altura também, mede certinho. Cuida pra não deixar torto, né, ó. Aqui. Deixa bem medidinho, bem certinho aqui, ó, tá? Aí, você pode puxar o fio do anel mágico pra fechar bem. E agora, a gente vai colar agora, você pode arrematar o fio do anel mágico, tá? Pode arrematar ele, passa ele por dentro de alguns pontos. E eu vou arrematar o meu aqui e eu já volto. Pronto, ó, já arrematei. Agora, eu vou passar a cola aqui nessas 2 pontinhas que sobraram. Só confere bem antes, tá? De colar, pra ver se ficou certinho, se não ficou torto. Sempre bom conferir antes, pra não ficar torto, né? E aí, agora, eu passo cola nessas 2 pontinhas que sobraram e colo. Aqui. E aqui. Tá? Agora, eu vou segurar bem aqui, porque essa cola eu já falei, né? Não é instantânea, a gente precisa segurar. Quando eu terminar de colar, eu volto. Pronto, ó. Puxadorzinho colado. Aqui, a gente ajeita de novo o nosso crochê. É assim mesmo, né? A gente tem que ir arrumando, porque como a gente mexe, ele é muito maleável. Então, aqui a gente arruma de novo, deixa bem retinho, né, ó. Bem retinho, tá? E agora, está pronto o nosso potinho porta-algodão, porta-cotonete, ó. Ficou lindo, né? Olha só, coisa mais linda. Tá? Então, porta-algodão, porta-cotonete, com o detalhezinho
pra fechar, fica mais seguro. Pra bichinho, pó, fica mais seguro, né? Não fica também bambeando, enfim. Dá pra fazer com e dá pra fazer sem também. Tá certo, gente? Então é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um gostei, um comentário, compartilha também com aquela sua amiga, o seu amigo crocheteiro, tá certo? E é isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.